Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Momento com Deus. Meu nome é Michele e hoje, gente, eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto bem importante, pelo menos na minha opinião. É importante você ter conhecimento, né? A Bíblia diz que meu povo perece porque falta conhecimento. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre Halloween com vocês. É o assunto que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Antes de continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Peço para todo mundo deixar o like nesse vídeo. Compartilhe também esse vídeo, levando essa informação para um número maior de pessoas possível. Antes de entrar no tema do vídeo, eu quero começar com um versículo. E esse versículo, gente, resume muito o que eu quero transmitir para vocês aqui. O versículo está em Provérbios 14, versículo 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, ou algumas versões eu acho que diz parece bom, mas o fim dele são caminhos de morte. Então há caminhos que para o homem parece coisa muito boa, muito legal, muito divertido, mas é um fim de morte, é um caminho que leva para a morte. Então eu acho que esse versículo resume muito essa questão do Halloween, também do carnaval, de várias outras festividades e comportamentos culturais ou seitas, religiões que não glorificam a Deus. Então, como todos sabem, Halloween também é conhecido como Dia das Bruxas aqui no Brasil. Atualmente todo mundo fala Halloween mesmo, porque o inglês já está mais aí difundido no meio da população. Tá? Todo mundo conhece, né, como uma festa lá dos Estados Unidos, uma festa que as pessoas vão se fantasiar e vão falar de temas relacionados à morte, a mortos-vivos e essas coisas. Atualmente essa festa tem muita popularidade agora também no Brasil e eu vejo que há uma tendência também muito comercial, né? Então, se tá dando lucro, é o que as pessoas querem. Como sabemos, uma festa que acontece no dia 31 de outubro tem essa questão, né, de fantasias, de crianças se fantasiarem, baterem de porta em porta, pedindo doces, né, e falando doces ou travessuras, né, então tem toda essa cultura aí que se formou através, né, dessa festa. Os historiadores acreditam, né, que o Halloween veio lá dos celtas, lá da Irlanda, da Escócia, da Inglaterra, né, onde eles cultuavam os mortos. Eles faziam homenagem aos mortos. Tá? Essa comemoração era uma festa chamada Samhain, que é a forma certa de pronunciar Samhain. E essa festa, né, envolvia muita coisa e também tinha a questão dos espíritos dos mortos que poderiam voltar. O termo Halloween, ele deriva de All Hallows Eve, que significa véspera do dia de todos os santos. Mas a gente já chega lá no porquê que recebeu esse nome, tá? O Samhain era um festival celta de comemorações muito importantes, porque, gente, nessa época do ano há uma transição de estação. Então, lá no norte, né, no hemisfério norte do nosso planeta, como sabemos, lá eles estão saindo do verão para entrar no inverno. Então, realmente é uma data muito marcante, porque lá as estações são mais definidas, né? Então, o período de inverno é um período rigoroso, né? Tem neve, as temperaturas caem muito. Então, ainda é, né? É um período importante para eles, porque realmente lá há uma mudança extrema, né, de temperatura, de estações, e dá para ver uma diferença muito grande. E com toda essa questão, né, há muitos anos atrás, os povos que viviam lá foram encontrando formas de lidar, né, com essas diferenças de estações. E o ser humano, gente, antes de ir adentrando mais no tema, o ser humano, quando você começa a estudar história, estudar folclores, culturas, festas, né, seja pagãs ou não, que vem aí ao longo do tempo, os povos que não tiveram contato com o Deus cristão, eles buscavam explicar, né, os fenômenos naturais, a questão da morte, de várias formas. Se a pessoa, né, não tem aquele conhecimento bíblico, como muitos não tiveram,
Daí eles vão tentar explicar de várias formas. Então eu acho que muita coisa surgiu também, não só por questões espirituais, porque temos o mundo espiritual, né, que compreende o reino de Deus e o reino de Satanás. Nem tudo, gente, é só demônio, nem tudo é só Deus, nem tudo é só espiritual. O ser humano não tinha conhecimento de Deus, ele quis explicar as coisas, né, conforme ele via. Ele queria resolver as suas dores, os seus medos, né, de alguma forma, né? Isso é natural do ser humano. Só que quando o ser humano faz isso fora da palavra de Deus, abre uma porta no mundo espiritual para que o reino das trevas venha ensinar e dar ideias e dar dicas para o ser humano de fazer coisas, né, que não são legais, são do reino das trevas e não do reino de Deus. Então, nem tudo também começa só pelo lado espiritual. O ser humano sempre busca por respostas. E eu acredito que nessa época, quando essas festas começaram, eles também buscavam respostas para entender a morte, para entender as doenças, para entender por que eles tinham medo, por que as estações mudavam, por que alguns fenômenos naturais aconteciam. Então, tudo isso vai gerando imaginações na cabeça da pessoa também, né? E isso vai se tornando uma cultura, vai se tornando festas, vai se tornando movimentos ali, né? Para explicar o que as pessoas têm medo, que as pessoas precisam de respostas ali, né? Isso é como eu disse, né? Se não tem uma explicação bíblica, né? O reino das trevas vem ensinar fora, né? Algo que não está de acordo com a Bíblia e algo que, infelizmente, não faz bem para nós, porque somos compostos, né? De um corpo físico e também um corpo espiritual. Vemos o nosso mundo aí no plano físico, mas há também o plano espiritual, né? E um interfere no outro. Então não tem como evitar isso, né? Por mais que algumas pessoas ignorem, não tem como evitar. Esse festival no Samhain, né? Eles acreditavam que as barreiras entre o mundo dos mortos e dos vivos ficavam mais maleáveis. Essas barreiras deixavam de existir e com isso, quem estava no mundo dos mortos poderia entrar no mundo dos vivos. E também não só apenas os mortos, mas também outros seres espirituais, como duendes, fadas, monstros, né, demônios, poderia também entrar no mundo dos vivos. Eles não só acreditavam nisso, gente, era um período também de preparação para o inverno. Eles acendiam fogueiras, eles matavam animais, porque eles iam ter que comer esses animais ao longo do inverno, então deveria ter sua forma de armazenamento ali de carne também, né? Eles juntavam a sua colheita, então eles preparavam mantimentos, se preparavam também para passar o inverno. Então eles eram sempre um banquete, né? Pelo menos o que a história diz, era um banquete ali bem farto, né? De carne, de alimentos, de comida, de você se preparar para o inverno, né? As fogueiras tinham como objetivo ajudar a espantar os espíritos dos mortos. No Samhain, né, era um período muito importante, é uma festa muito importante, né, onde eles iriam celebrar o fim das colheitas e a abundância de comida. Marcava o início do inverno e tempos difíceis. Era um momento de reflexão sobre a condição humana. Era um período espiritual e mágico, né, como eu já falei, porque eles acreditavam que espíritos de mortos e outros espíritos também de monstros, bruxas, duendes e fadas poderiam vir para o nosso plano. Eles iluminavam as vilas com as lanternas e com fogueiras, né, para poder afastar esses espíritos. Usavam máscaras e disfarces para eles não serem reconhecidos, principalmente pelos espíritos maus, porque quando se tratava, por exemplo, de um espírito de alguém que eles amavam, eles queriam receber esse espírito dessa pessoa que eles amavam, para poder ter uma despedida, um último contato, tá? Eles esculpiam caretas, rostos macabros nos nabos. Isso vem lá com a lenda, né, do Jack O'Lantern, que é uma lenda irlandesa, né, onde ele tentou passar a perna no diabo e ele saiu do inferno, mas também não conseguiu entrar no céu e se viu obrigado a vagar pela terra, segurando ali um nabo, né, com o seu nabo ali, com uma chama do inferno para iluminar o caminho. Eles realizavam rituais para pacificar os espíritos e facilitar a comunicação com o outro mundo. E eles convidavam, como eu disse,
né, os espíritos dos falecidos que eles amavam para entrar nas suas casas, para eles matarem a saudade ali e também para se despedirem. Então, gente, falando assim, parece que não é nada, né? Mas você vê aqui uma relação espiritual, né, que esse povo tinha, um contato muito intenso com o mundo espiritual. E a Bíblia é muito clara e diz que há um mundo espiritual que existe, né? Deus existe, Satanás existe, né? E quando a pessoa não está em Cristo Jesus, tem outra coisa ali, né, ao redor dela. Então, esse povo realmente tinha um contato espiritual muito grande ali com essas questões, né, que não são anjos, mas provavelmente deveriam ser demônios, né? Então, eles faziam, gente, sacrifícios para pacificar os espíritos. Então, eles sacrificavam ali animais. Eu não posso dizer que sacrificavam pessoas, mas não é de se duvidar também quando você vai ler a Bíblia, né? Sacrificavam-se crianças ao deus Moloque. Então, na Bíblia já fala de sacrifícios, né? De pessoas, de crianças, né? Então, eu não duvido também que isso poderia acontecer. Apesar de que pelas pesquisas que eu fiz e que em até lugares históricos e tal, artigos mesmo, muitos dos rituais que eles faziam foram perdidos ao longo do tempo, mas eles faziam sacrifícios de animais, usavam os ossos dos animais, tanto dos que eles abatiam para comer, quanto dos animais que eram sacrificados. Esses ossos eram lançados nas fogueiras para alimentar as fogueiras, e muitas fogueiras eram feitas de ossos mesmo desses animais. Como eles convidavam os entes queridos, eu também não duvido que eles poderiam ter um contato com o mundo espiritual a ponto até de ver e se manifestar, né, espíritos ali do reino das trevas, enganando essas pessoas, né, infelizmente. E com isso, gente, veio a cultura de oferecer alimento para os mortos. Então, eles ofereciam esse alimento para atrair mesmo as pessoas que eles gostavam. Então, gente, ó, os povos, né, da Europa que mais comemoravam o Samhain era a Irlanda, País de Gales e a Escócia. Mas depois chegou na Inglaterra também, por conta, né, do avanço do cristianismo aí, mas a gente já chega lá. Um ponto importante aqui que eu queria falar com vocês é que o Halloween, ele não é uma festa apenas, não é cultura, não é apenas diversão, por mais que hoje se pareça isso, né? Eu tô falando isso porque tem um professor de inglês que eu sigo no Instagram, vou deixar a foto aqui do perfil dele, que ele fez 2 posts falando que o Halloween não é do diabo. Porque tem crente que é assim, né? Ah, que isso é do diabo, isso aquilo é do diabo, mas não explica. E tem gente que fala que não é do diabo, mas também não estuda e não sabe nada de história e não sabe justificar até porque não é do diabo. Conforme essa dele, digamos assim, o Halloween não é do diabo porque é uma festa que tá todo mundo fantasiado, brincando, dançando, bebendo, comendo, se divertindo à noite, tá? É só por isso que para ele não é do diabo. Então ele não estudou, ele não pesquisou, ele não estudou a história e não viu nada além disso, não conhece a Bíblia também, para poder ter uma argumentação mais palpável sobre o porquê é ou não do diabo, né? Não é porque todo mundo faz que significa que não seja algo que tem lá uma origem pagã, uma origem, né, de atuação demoníaca, tá? Assim como o nosso carnaval. Não adianta falar que carnaval é abençoado por Deus, porque é óbvio que não é abençoado por Deus. Então, todas as duas festas, tanto o Halloween quanto o carnaval, tem elementos ali que não compactuam com o que a Bíblia diz. E se não está baseado na Bíblia, então Deus não está no negócio. É o outro lado que está no negócio, né? Então, eu achei interessante o pensamento desse professor de inglês. Eu sigo ele no Instagram, não vou deixar de seguir por causa disso. Ele produz um conteúdo do idioma muito bom, mas não é simplesmente, eu achei muito pequeno, sabe? O raciocínio dele. Ah, é só uma festa americana, é só uma cultura americana, então não é do diabo.
Eu acho que ele poderia ter ficado ali, é só uma cultura americana, e não ter afirmado se é ou se não é do diabo, se ele não estudou para ter conhecimento embasado para falar sobre isso. E com isso, muitas pessoas que nessa era de vídeos curtos, de stories que às vezes tem alguém falando lá, a pessoa nem escuta, só pula, porque o cérebro está viciado em pular, em pular, em pular. Então não ouve o conteúdo, não assimila o conteúdo. Você vê uma coisa e você esquece milésimos de segundo depois de você ter visto aquilo. Então, numa era que as pessoas estão estudando menos, pensando menos, né? É ruim uma pessoa fazer isso porque acaba aniquilando, né, o conhecimento verdadeiro sobre o assunto, né? E eu estudei, gente, artigos que nem eram cristãos, de historiador mesmo, né? O próprio historiador falando, não, é de origem pagã. O Halloween vem do Samhain, que é uma festa de origem pagã, onde você cultuava os mortos, queria-se falar com os mortos, fazia-se oferendas para os mortos, né? Então, é muito óbvio, não era nem um teólogo falando, era um historiador falando isso. Então, não dá para você falar que algo que é pagão, se é pagão, não é cristão. Se não é cristão, o reino das trevas, Satanás está atuando aquilo ali. E hoje a gente quase não pode falar isso mais, né? Mas eu vou falar aqui. E isso é uma verdade. Né? Saindo do Samhain para o Halloween, como que isso aconteceu? Aconteceu, gente, com a cristianização daquela região. A Igreja Católica estava ali, né, tentando ampliar, né, a sua religião. E quando chegou lá, né, ela comemorava o Dia de Todos os Mortos no dia 13 de maio. Porém, quando ela viu toda essa cultura aí, muito forte, por causa do Samhain, chegou um papa lá, deixa eu ver se eu acho o nome desse papa. Então, primeiro foi o Papa Bonifácio IV, que decretou o dia 13 de maio como o Dia de Todos os Santos. Era um dia festivo para celebrar os santos, que até então não tinha um dia próprio. Quando entrou o século VIII, o Papa Gregório III muda a data para 1º de novembro. Acredita-se que essa motivação seja para cristianizar uma data pagã. Então, era uma forma, gente, de controle da Igreja Católica, de levar o cristianismo para outras culturas. Era uma forma que eu diria até forçada, porque eles tinham a crença deles. E aí, do nada, chegava a igreja lá, instituía uma data cristã em cima de uma data pagã, né? A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. Eu levo a palavra. Quem crê e quiser acreditar, vai seguir a palavra. Quem não crê e não quiser acreditar, tem o direito de continuar sem acreditar. Só que a Igreja Católica fazia isso de forma forçada. Quando esse Papa, o Gregório III, veio mudar a data para o dia 1º de novembro, ele veio com a intenção mesmo de cristianizar essa data pagã e acabou se tornando o Halloween, né, que significa véspera, né, de todos os santos. Isso trouxe mudanças na forma de comemoração do Samhain, né, porque foi uma data que foi colocada para cristianizar, né, um feriado, uma festa pagã, só que elementos dessas tradições não foram abandonados e continuaram, como as fogueiras continuaram acesas, só que agora, né, era em honra aos heróis cristãos. A mudança de estação era celebrada, no entanto, era para a glória de Cristo. Muitos dos rituais que acompanhavam esta nova versão do festival são desconhecidos, mas a prática de bater de porta em porta tornou-se popular. As camadas mais pobres da comunidade iam de porta em porta pedir um bolo de alma em troca de orações. Então, eles iam lá pedir o bolo e também oravam, né? Acredita-se que essa prática, né, de pedir o bolo de alma e fazer as orações era uma forma de aliviar uma alma que estava no purgatório. Mas aí veio a Reforma Protestante, que também aconteceu no dia 31 de outubro. Com a Reforma Protestante,
jovens também iam de casa em casa para fazer orações pelos donos das casas apenas. Mas teve uma linhagem católica ali, né, que manteve o costume anterior de orar pelas almas no purgatório. E vai juntando as pecinhas, gente, o ir de casa em casa, né, pedir o bolo de alma em troca de orações, né, e hoje a gente vê a festa acontecendo como crianças indo de casa em casa pedindo os doces, para justificar também o porquê das travessuras, que hoje a gente fala, né, doces, a gente não, quem comemora, que eu não comemoro o Halloween, as pessoas que comemoram o Halloween, as crianças, né, doces ou travessuras. Da onde veio esse negócio? Veio do dia de Guy Fawkes, porque em novembro de 1605, um grupo de católicos dissidentes tentaram assassinar o rei James I da Inglaterra, numa tentativa conhecida como a Conspiração da Pólvora. A conspiração falhou e um dos seus participantes, que justamente o Guy Fawkes, foi apanhado com explosivos debaixo da Câmara dos Lordes. Embora ele tivesse outros companheiros, só ele foi punido. Para o dia do Guy Fawkes, ele começou a ser celebrado esse dia, que é 5 de novembro, e era uma ocasião, gente, onde havia sermões anticatólicos e eles faziam vandalismo nas casas e nas empresas, embora o governo afirmasse que era uma celebração da providência poupando o rei. Mas havia toda essa coisa anticatólica e muito vandalismo. Eles também faziam fogueiras e pegavam importantes figuras da época, como o Papa, e eles faziam bonecos ali do Papa e enforcavam esse boneco, né? E se divertiam, e bebiam, e festejavam e soltavam fogos de artifício. As crianças e os mais pobres iam de casa em casa, usando máscaras, empurravam o carrinho, né, com o boneco ali, que representava o Guy Fawkes, e implorava dinheiro e guloseimas. Então você vê que cada hábito, cada componente do Halloween hoje tem uma origem pagã, também tem uma origem histórica, né, até mesmo para combater, né, o catolicismo. Como que o Halloween mesmo chegou nos Estados Unidos? Chegou pela imigração, né? Porque você lembra que eu falei que havia uma grande colheita, uma grande abundância de alimentos lá na Europa, lá na Escócia, lá na Irlanda, lá na Inglaterra, e eles comemoravam o Samhain. E era muito abundante para eles iniciarem o inverno. Só que veio um período de muita fome, né, lá nessa região, e com isso eles imigraram para os Estados Unidos. Só para a gente se localizar, a Igreja Católica cristianizou o Samhain e tornou ele como a véspera do Dia de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro, e aí dia 2 de novembro é o Dia dos Mortos, tá? Então ele quis colocar tudo junto ali. E aí os irlandeses chegaram nos Estados Unidos e trouxeram essas práticas, trouxeram as suas crenças para os Estados Unidos, né? E aí eles iam ali comemorando. No começo ficava mais entre eles, mas depois começou a se popularizar. No lugar do nabo, eles passaram a fazer lanternas com as abóboras, porque as abóboras eram mais abundantes, mais fáceis de escavar ali para poder fazer as caretas que eles gostam de fazer nas abóboras. Essa mudança toda, né, o Halloween estava estabelecido também como um momento em que as pessoas iam de casa em casa pedir guloseimas na forma de bolos de alma e carregando as suas lanternas de abóbora. Pouco depois da chegada da tradição aos Estados Unidos, né, eles trocaram, como eu falei, né, o nabo pela abóbora porque era mais fácil. Nos Estados Unidos, a festa de Guy Fawkes não era mais celebrada, só que alguns aspectos dessa festa permaneceram, que é essa questão do vandalismo. Em 1912, na vila de... eu não sei se eu vou conseguir pronunciar esse nome, gente. Hiawatha, acho que é Hiawatha, no Kansas. A seguir ao Halloween, uma mulher chamada Elizabeth Krebs cansou-se
assim como toda a cidade, de ter o seu jardim vandalizado. Então estava tendo vandalismo por conta dessa questão aí do Guy Fawkes, né, que veio essa cultura do vandalismo, das bagunças, né, que eles faziam naquela época, tá? E aí, em 1913, Krebs decidiu, que era Elizabeth, né? Elizabeth Krebs decidiu organizar uma festa para os jovens, para ver se eles acalmavam e não vandalizavam mais a cidade. Só que não adiantou nada. Mas em 1914, ela conseguiu juntar o apoio de toda a população. Aí ela trouxe uma banda, fez concurso de fantasias, desfile, mas basicamente o Halloween que se é comemorado hoje. Então ela teve aquela festa gigante, né? E acabou controlando a questão do vandalismo que era provocado por causa do Halloween. As notícias se espalharam e várias outras cidades ao redor dos Estados Unidos começaram a adotar esse mesmo método para comemorar o Halloween, com concursos, desfiles, música, comida, dança, guloseimas, decorações, né? E isso foi se popularizando ainda mais. Só que a questão do pedir doces de porta em porta não veio de Elizabeth, né? Veio lá atrás, né? Com a história do Samhain. Então, é bem interessante como isso foi se mantendo ao longo do tempo. Sim, foi se popularizando, né? Através dessa festa aí lá em 1912, 13, 14 aí, que o Halloween ganhou uma nova forma de se apresentar para as pessoas nos Estados Unidos, né? Ficou uma festa divertida, mas ainda, gente, mantendo os seus elementos pagãos. E quais são esses elementos pagãos, Michele, que eu não estou entendendo? Quais são esses elementos pagãos? Vamos lá, esses elementos pagãos são o quê? Os espíritos dos mortos. Então, o que é que você encontra no Halloween? O fantasma, a abóbora do Jack O'Lantern, né? Quem fica vagando pela terra aí, gente? Satanás fica vagando pela terra, né? Então, a lanterna de abóbora, tudo aquilo que envolve mortos, né? Já que os mortos poderiam voltar, ou quais são as decorações de Halloween que a gente vê? Cemitério, aquela mão de defunto aparecendo, as caveirinhas, né? Então você vê toda essa questão que envolve o terror, né? Tá envolvido com essa cultura do Samhain, né? Então são as bruxas, os duendes, as fadas, os monstros, né? Então tudo isso veio lá de trás da festa celta. Então se manteve. Só que parece que não se manteve. Por quê? Porque se popularizou, se tornou uma cultura. Hoje a gente tem séries, tem filmes, né? Músicas. Então tem muita coisa que fez a gente olhar isso como se fosse algo natural, algo bonito até, sendo que não é. É algo das trevas e que hoje a gente vê como se não fosse. Mas apesar de ser uma representação, se popularizou tanto que a gente se acostumou. Mas a origem do Halloween, ela é pagã. Os elementos do Halloween são elementos pagãos até hoje, tá? Então, não dá para dizer que o Halloween não é do diabo, como diz esse professor de inglês lá, né? Não dá para dizer que não é, né? Apesar de que tem uma origem, né? Como eu falei, pode ter vindo também de uma criatividade humana para explicar algumas coisas, mas também tem uma origem espiritual pagã. Então não dá para dizer que o Halloween é uma coisa de Deus, não dá para dizer que o Halloween não tem nada a ver com o espiritual, porque tem a ver com o espiritual, sim. Tem um versículo que diz aqui em Deuteronômio 18, de 9 a 12: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhar, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, Deus as lança fora de ti. Então, olha só, todos esses elementos que estão em Deuteronômio aqui estão presentes dentro do Halloween e vieram lá da festa celta.
Então não dá para dizer que não é uma questão espiritual. Não dá para dizer que não é uma questão que vem do reino das trevas, onde Satanás reina. A Bíblia diz também, 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda aparência do mal. E o que é a aparência do mal? Os mortos, os monstros, os fantasmas, os duendes, o Halloween. Então tem uma aparência de mal, Eu sei que às vezes algumas pessoas falam, não, mas é só uma forma da gente lidar com os nossos medos, de lidar com a morte. Mas Deus não nos criou para ficar lidando com a morte e com os nossos medos desta forma. Porque quem está em Jesus não vai ficar vivendo baseado nesses medos. Quem está em Jesus está na luz. A gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe o que vai acontecer com a gente. Quem está em Jesus não vai sentir medo. Quer dizer, às vezes pode até sentir um pouco de medo, mas a gente vai olhar para Jesus e esse medo vai passar. Porque a gente sabe para onde a gente vai, Então, é uma aparência de mal, que se tornou uma diversão, mas é uma aparência de mal. Então a Bíblia diz aqui em Isaías 5:20, ai dos que ao mal chamam bem e o bem chama mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo, que é exatamente essa inversão que está acontecendo atualmente, Aquilo que é das trevas, eles estão falando que é legal, que é bom, que é gostoso, e aquilo que é bíblico estão falando que é ruim. Ai das pessoas que fazem isso, é o que a Bíblia diz, tá? E sobre, gente, participar, do Halloween, eu não recomendo, a não ser que você não seja cristão e você não quer viver para Jesus, você vai participar. Mas se você tem conhecimento da palavra, se você tem conhecimento de Deus, se você quer viver para Jesus, eu não recomendo participar do Halloween, porque ele vem de uma origem pagã, ele não glorifica a Deus e ele não tem nenhum elemento bíblico, tá? Que serve para edificar a nossa vida, Então eu não recomendo, abstende-vos de toda aparência do mal. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Então, para quem está em Cristo Jesus, a gente não se conforma com esse mundo e a gente realmente não vai fazer parte de muita coisa que a maioria faz, mesmo que seja considerado uma cultura, mesmo que estejam falando que está todo mundo fazendo e por isso está tudo bem. Então não devemos participar. Efésios 5:11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então é isso que a Bíblia diz, Quando se fala de Halloween, você traz toda essa questão de pessoas possuídas, de demônios, de monstros, de espíritos, de adivinhadores, de cartomantes, de tarô, todo um esoterismo, toda uma questão espiritual que não faz parte do reino de Deus. Então não adianta falar que eu escolhi uma fantasia fofinha, eu escolhi uma fantasia de um personagem que não tem problema. Não adianta, gente. A festa em si, ela tem uma origem, e se ela tem uma origem espiritual ruim, se você participa, você está se comunicando com um lado espiritual que não é bom. Você pode até estar se divertindo hoje, mas como diz a Bíblia, o versículo que eu iniciei aqui, há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim deles são os caminhos de morte. Hoje tem tentado muito apagar essa questão do espiritual, que, ok, Deus existe, ok, o diabo existe, mas tá para lá, Tudo que eu fizer não vai interferir nisso, mas interfere. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente escuta, onde a gente vai, de que festa a gente participa, onde a gente trabalha, qual contrato que a gente vai assinar. Temos que tomar cuidado com tudo, gente, porque o diabo está ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. E ele não é bobo, é óbvio que ele ia pegar as coisas dele e ia tentar transformar em algo de luz, em algo fofo, em algo gostoso, em algo divertido. E muitas vezes, para servirmos a Deus, nós temos que abrir mão daquilo que gostamos, daquilo que achamos até divertido, daquilo que achamos legal, para escolhermos um caminho de excelência na presença de Deus, um caminho de bênção e não um caminho de maldição.
Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Halloween. Espero que vocês tenham conseguido entender muita coisa. Se não conseguiram, me procurem lá no Instagram, @michele.batistap, que eu devo abrir sempre algumas caixinhas de pergunta por lá. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre qualquer outra coisa, aproveita a oportunidade e me manda a pergunta por lá que eu vou responder você, tá bom? Então é isso, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo.